Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Rádio em Trânsito. É começo de ano, mas a gente precisa começar a falar sobre o Maio Amarelo, porque é assim que a gente planeja para que ele seja efetivo e tenha resultados realmente que a gente busca atingir. Então, eu não vou estar sozinha nessa fala. Tiago Paltrinieri, meu parceiro aqui, sobre o Maio Amarelo. Olá a todos, olá Val. Muito bom a gente falar um pouquinho sobre Maio Amarelo, né? A gente E está não é começando. cedo, né, Tiago? Não, eu acho que agora dá um pouquinho de tempo para a gente preparar, né, para o Maio Amarelo, né? É para bater na Porque porta, né, de todos os profissionais, os agentes de trânsito que fazem esse trabalho aí. E por que a gente resolveu falar sobre isso, né, Tiago? Primeiramente, para lembrar que Maio Amarelo é um mês de conscientização, beleza? Aí todo mundo sabe. Então, o que a gente tem que falar é amarelo, é atenção para as mortes no trânsito, para o que a gente tem que mudar. É uma luz que tem que ofuscar aí e chamar perfeito. atenção. Só que Tiago mesmo levantou uma análise profunda aí que a gente tem observado e temos discutido aqui com a equipe, né, da rádio, é que Maio Amarelo é um trabalho apenas educativo pelos municípios? É com você, Tiago. O que a gente percebe em alguns casos específicos é que o pessoal tem o hábito de achar que o Maio Amarelo é uma questão somente de educação para o trânsito. E os próprios agentes muitas vezes não querem se envolver no Maio Amarelo. E aí qual que é a ideia aqui? É que a gente fala para esses pequenos gafanhotos, para meus amigos, você nasceu do Maio Amarelo. Você pode não entender a sua ligação, mas o dia 11 de maio, que é o Dia Nacional do Agente de Trânsito, nasceu pelo mesmo motivo do Maio Amarelo, chamada Primeira Década para a Segurança do Trânsito, da ONU. Então, meu amigo, o que você precisa entender? O que o agente precisa fazer no Maio Amarelo? Ele precisa entender que ele faz parte da segurança viária. Ele precisa entender que a missão da segurança viária é nossa, é do agente. Muito bem claro, olha, está dado a largada. Então, vamos nos preparar. Então, nós temos vários tipos de pessoas aí trabalhando na equipe do seu município. Ah, ele trabalha com a educação, ele trabalha com a fiscalização, ele trabalha, né, na engenharia, nos trabalhos de estatísticas que são necessários. Gente, é um montante, uma equipe pronta que precisa mostrar nessa conscientização. Opa, espera um pouquinho, a agente de trânsito só faz multa? Não, o agente de trânsito, ele pode falar lá, dar uma palestra da estatística que ele faz e os números que têm crescido. Ah, mas onde faz isso? Redes sociais, empresas, escolas. Então, não importa, ele veste o mesmo uniforme, se é da educação ou não, ele tem que estar falando sobre isso, certo, Tiago? O que mais ele pode estar mostrando aí a cara? Não, e fora que é assim, né? Todo órgão de trânsito, ele pelo menos deveria ser multidisciplinar. Então você tem que ter pessoas específicas em todas as áreas. Mas isso não significa que elas sejam menos ou mais importantes que os outros. Então, o fato de eu estar fazendo a fiscalização, ou o fato de eu estar na educação para o trânsito, não significa que eu sou menos importante ou mais importante que o outro. Agora, quantas vezes, Val, você já viu uma campanha de Maio Amarelo sendo feita por um órgão de trânsito com a participação de todos os agentes? Difícil. Raras cidades. Quem é que participa geralmente dessas campanhas? Só o Departamento de Educação para o Trânsito. E aí é que está. Eu vejo muito disso É assim. eles que vão panfletar, é eles que vão palestrar, é eles que...
Não estou achando que não deve, não deve sim. Mas, Deve. então, mas vamos misturar aí, né? Porque E tem outra, gente, às vezes a pessoa da educação não entende da estatística que está sendo efetuada, né? O planejamento de uma blitz, a importância de uma blitz. perfeito, é isso. E aí, eu acho que o que falta é o engajamento de todos os agentes do efetivo completo para a gente fazer uma mudança radical na segurança viária. Você entendeu? O que eu estou fazendo? Será que o que eu faço, aqui eu peço até que faça uma reflexão, o que eu faço, como reflete na segurança viária? O que eu faço traz segurança viária? O maio amarelo é só para educação? Será? Porque, ó, eu conheço muitos agentes de trânsito que você pede para ele colocar o lacinho. Aham. Nossa, é quase que uma ofensa para o cara. Não, e assim, muitas vezes o órgão de trânsito não tem dinheiro para comprar o bottom de ferro e faz um lacinho de cetim. O agente de trânsito não quer usar. Que coisa, né? Porque é uma coisa que eu carrego com muito orgulho, né? Porque eu quero que uma pessoa estranha pergunte para mim o que é aquilo. Porque daí Mas eu tem estou fazendo boca a boca. tudo bem que tem o outro lado, né? Tem o outro lado. Eu vou explorar aqui porque eu participei de alguns momentos deles. Muitas vezes o que acontece é que vem uma ordem para você colocar o lacinho, mas sequer explica para o agente de trânsito, porque por mais que o pessoal ache que é diferente, o agente de trânsito às vezes não sabe o significado do maio amarelo. Uhum. Quem é que deveria fazer isso? Os gestores dos órgãos. Fala, pessoal, nós estamos entrando no mês de maio amarelo, é um mês de consciência para a segurança viária no mundo. Uhum. E aí, o É agente de mundial. trânsito mal sabe por que ele está colocando laço. Uhum. Entende? Então, a gente precisa ter esse engajamento também da chefia. Porque é uma conscientização interna, né? Do compromisso que tem que sair dali, né? De vir de dentro para fora. Daí sim vai dar resultado. É Falou muito isso. bem isso, viu, Tiago? A gente tem que Muito importante. começar. Como é que nem você falou assim, poxa, eu gosto que o cara me pergunta o que é esse lacinho amarelo, porque eu vou explicar. Aí eu vou falar para você assim, como que o agente de trânsito vai explicar se nem ele sabe? Ô, Tiago, e agora você me fez lembrar que a gente fez uma live com o Manual, né? Com Marcos e Caasta, né, eu e Torraca, falando do curso de formação. Olha que interessante isso aí, essa necessidade, né? Quando a gente fala da educação também, né, a gente muitas vezes esquece de falar dessa data tão, né, no calendário do mundo inteiro e um profissional pode não saber o que é isso. Ele cai ali, ele acabou de fazer o curso de formação em abril, maio ele está fazendo maio amarelo, o que é isso? Com um detalhe, eu acho até importante isso que eu vou dizer. A gente aprendeu no curso que a gente fez do Visão Zero, que o Visão Zero ele aceita o erro humano, certo? Ele diz que o ser humano vai errar e eles são frágeis, correto? E ele vai Certo. dizer que os órgãos de trânsito, os envolvidos na segurança viária, precisam entender que o ser humano vai errar. Uhum. E fazer um paralelo com isso, eu diria para você, porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo pode dizer assim, como é que é admissível um agente de trânsito não conhecer o maio amarelo? A verdade é que muitos desses agentes não procuram ter o conhecimento, a gente sabe disso. Uhum. São casos fora da curva, onde um agente de trânsito procura de fato ter conhecimento para fazer a diferença. Então, no grosso, na maior quantidade, na massa dos agentes de trânsito, eles não costumam ir atrás de conhecimento. Quem é que deve fornecer obrigatoriamente esse conhecimento aos agentes de trânsito? O município, mas também eu acho que é uma via de mão dupla que também ele não pode ficar sentado esperando aí, né?
e que se Claro, não vier também, porque eu também não ser um pouco interessado naquilo que eu trabalho, mas mas o sim, município tem que proporcionar essas condições é que básicas. no final das contas, o que a gente vê é que se o município não forçar a barra nessa questão do conhecimento, Uhum. pouquíssimos agentes de trânsito vão atrás do conhecimento. A gente vê isso na prática, né? Isso. Então assim, eu estava falando isso esses dias atrás lá no meu serviço. Eu assisto muito podcast de internet, aí eu fico assistindo os podcasts, né? E eu vi uma vez uma frase de um policial que estava falando, dando uma entrevista num podcast. Olha só o que ele falou. Isso me fez refletir. E aí eu vou complementar depois para onde eu quero chegar. Olha só, ele falou assim: estavam dois policiais conversando no podcast, e aí um policial olha para o outro e fala assim: a polícia te ensinou a lutar judô? A polícia te ensinou a lutar boxe? A polícia te ensinou a lutar qualquer outro tipo de arte marcial? Ele falou assim: não, a polícia me ensinou a andar com uma pistola e atirar. Então não venha para cima de mim, porque eu vou atirar em você, certo? Aí Uhum. a minha reflexão foi a seguinte: o que nós, como órgãos de trânsito, estamos querendo que o agente lá na ponta reflita para a população? Se a gente ensinar o cara só a multar, vai ser só isso que ele vai fazer. Uhum. Mas eu quero que ele seja diferente, eu quero que ele seja, de fato, um cara que vai Me- levantar a bandeira da segurança viária. Eu preciso uhum. ensinar esse cara a fazer isso. Mediar os conflitos existentes ali Eu preciso do erro ensinar. dele e que está complicando. A não ser que seja muito interessante, conveniente, que ele continue errando. Sim, É sim. uma opção. É. E aí justifica-se até algumas coisas que podem acontecer, né? Mas, Uhum, veja, eu falo isso lá no órgão que eu trabalho justamente como uma reflexão. O que a gente quer que o agente de trânsito passe para o cidadão na rua? uhum. Como que a gente quer que ele veja o órgão de trânsito? Como alguém que salva a vida, como alguém que multa, como alguém que resolve a vida do cidadão? Como é que a gente quer, como instituição, que o agente se comporte lá na linha, na ponta da lança? Como que eu quero que ele passe? É essa formação e essa forja que a gente precisa ter com os agentes de trânsito desde o começo, dizendo para ele: olha, gente, você faz parte da segurança viária. O Maio Amarelo é o movimento mais importante da Sim. segurança viária no mundo. Então Uhum. você tem que conhecer isso. E não esqueça, dia 11, agente de trânsito. Talvez ainda não entrou aí no seu calendário, porque a gente está usando outra data lá, que 23 de não, setembro, né? e a gente vai falar uma live só sobre isso, né, especificamente, mas entendendo que é tão importante que esse gestor dê condições para aquilo que ele quer atender e chegar. Qual o propósito da sua cidade, do seu departamento, da sua secretaria? Então, é em cima disso que a gente tem que fazer o trabalho desse profissional, Eu vou, capacitá-lo, sim. eu vou, Lembrando, Tiago, verba tem destinada à capacitação de profissionais, viu? sim, eu vou deixar aqui até uma última missão, digamos assim, para os órgãos e para os gestores dos órgãos. Eu trabalho com gestão da qualidade no meu serviço, certo? Uma das primeiras coisas que a gente aprende na gestão da qualidade é que a gente precisa direcionar os nossos trabalhos para algum lugar. Porque para quem não sabe aonde está indo, qualquer lugar vai. Aí eu pergunto, quantos órgãos de trânsito, Val, você que conhece muitos órgãos por aí, quantos órgãos de trânsito você conhece que tem missão, visão e valores? Acho que já me perguntaram o que é isso. E o que é mais difícil, sabe? Tem uns que não perguntam o que é isso, tem alguns que querem saber, mas não querem mudar, e tem os poucos Eu que mudam. assisti uma entrevista do presidente da CIMED, e ele fez a seguinte, ele estava falando a seguinte frase, olha,
nós contratamos uma diretora de RH e ela falou assim, olha, eu te entrego o resultado, mas eu vou precisar que você me deixe trabalhar. E isso vai incluir trocar um monte de gente. Aí ele falou assim, será que vai precisar? Ele falou assim, vai precisar. Uhum. Nós vamos colocar aqui missão, visão e valores, e aí nós vamos colocar na cabeça do gestor, o gestor vai passar para o funcionário abaixo, o funcionário abaixo vai passar para o de baixo, todo mundo vai ter que ter isso na ponta da língua. Uhum. Ela falou o seguinte, olha, metade do diretor a gente vai ter que trocar. Oi. Por quê? Porque esses caras não entendem o beabá para você fazer mudar a mentalidade de uma empresa. Como é que eu quero? Porque não basta o currículo, né? Ele tem que saber o que ele está vendendo, quem é, né? Para que produto ele está ali representando. O que diz nos primeiros artigos do CTB? Para o artigo 2º, se não me falha a memória, que eu posso estar fazendo confusão, mas o artigo 2º diz que é direito do cidadão ter um trânsito seguro e que é obrigação dos órgãos integrados ao Sistema Nacional de Trânsito garantir o trânsito seguro. Aí eu te pergunto, qual é a missão de todos os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito? Trazer um trânsito seguro para a população. Então, a missão de praticamente todos eles já está pronto. Agora, isso precisa ser feito uma lavagem cerebral nos agentes, conhecido como programação neurolinguística, certo? Perfeito. O agente precisa ir para a rua falando, eu estou na rua para salvar vidas. Uhum. Eu sou o agente de segurança viária. Eu tenho uma campanha anual, internacional, no qual eu participo, tenho muito orgulho de carregar, porque a missão é ensinar a todas as pessoas a importância da vida. Então, ele tem que saber, não é robotizado, é inserido no coração deles a importância do papel dele na segurança viária. Você sabe como é que funciona o treinamento, como é que é chamado o treinamento no Exército? Você sabe como é que chama? Como? Eles chamam de adestramento. Adestramento. Mas olha só, por que é adestramento? Porque eles fazem você virar chave. Uhum. Eles fazem você entender coisa que você não iria entender no treinamento. Então, eles vão adestrar você a você ser aquele cara patriota, ser aquele cara que morre pela pátria, certo? Que se perdeu. Mas olha só, o agente de trânsito, ele tem que ter o mesmo nível de treinamento, ao nome de adestramento, para ele entender que a partir do momento que ele pisa o pé na rua, ele é a segurança viária. Ele é o Penatrans travestido de agente de trânsito na rua. Isso. Mas, voltando aí, Tiago, que Maio Amarelo deve mudar também internamente nessa informação importante que você vem trazendo, que todos devem participar de forma intensiva, igual, planejada, organizada, para que a sua cidade atenda, porque não é só o João e a Maria que estão trabalhando na educação. Certo? Perfeito, é isso. Gente, o recado está dado. O Tiago sabe muito que ele trabalha numa instituição e que precisa estar todo mundo de mão dadas, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Entendam isso. Então, não dá, esse é o papel. Na instituição, todos somos agentes de trânsito, todos somos educadores. Todos, não sabe, amanhã, numa enchente, isso aconteceu aqui na minha cidade, que quem estava no administrativo que teve que ir lá fechar a rua, salvar vidas ali, colocar o uniforme e batalhar. Então, são situações que você não pode esquecer que nós estamos todos juntos, sem separar, porque você trabalha num departamento X ou Y da sua cidade. Certo? Perfeito, é isso. Fechou! Beleza, Tiagão? Muito obrigada, viu? Mais uma informação aí para você mudar
É esse o nosso propósito. Um grande abraço, Tiago.